Hoje a gente está falando com você sobre o aborto, um assunto que tem sido muito falado, mas que quanto mais a gente falar, parece que não esgota, né? Porque apesar, eu sinceramente acho, né? Quem toma uma decisão hoje de fazer um aborto, não é porque desconhece nem os riscos, nem todos os problemas, toma essa decisão por outras questões, mas não por desconhecimento, né? Nunca por desconhecimento. Só para a gente repassar e relembrar, o que a lei determina aí em termos de quando é possível, quando é que a lei permite fazer um aborto ou não? Então, o aborto ele é permitido, né, no caso, no chamado aborto legal, no caso de quando a mulher estiver correndo risco de morte ou através de uma autorização judicial. Nós temos também um aborto chamado feto anencéfalo, né, que isso é uma discussão que ainda também não está fechada, se pode ou se não pode. O Supremo estava num julgamento aí em que uma mãe de São Paulo entrou com um pedido no Supremo, demorou-se tanto que quando foi julgar a criança já tinha morrido, então perdeu a oportunidade de regularizar isso. A questão do estupro também, que é legal. E a lei, no geral, para quem pratica o autoaborto ou para quem consente que se pratique o aborto na pessoa, com consentimento ou sem consentimento, é muito branda. Então, você tem penas de 1 a 3 anos e, no máximo, até 10 anos. Então, você está matando uma vida e é um tipo de um crime que é de competência do Tribunal do Júri, que é o extremo que nós chamamos de direito penal, que essa pessoa vai ser julgada por 7 pessoas do povo e ainda assim se tem uma pena muito baixa, uma pena que, na realidade, às vezes, dependendo, você pode até trocar isso por cesta básica, prestação de serviço à comunidade, uma série de fatores que acontecem, né? E voltando ainda a essa questão da legalização, dessa legalidade no geral, essa última operação da Polícia Civil que teve aqui no Rio de Janeiro, chegou-se à ideia de que cada aborto está saindo em torno de R$ 7.500. E os médicos que assim, lá estavam trabalhando, estavam limitando o seu atendimento, provavelmente diário, a 10 abortos por dia. Então, quer dizer, uma máquina de dinheiro para quem quer viver na criminalidade, e, porém, para quem pratica esse tipo de crime, o Estado está falido no sistema de aplicação de pena, porque a pena é muito baixa. Então, o legislativo, necessariamente, o legislador precisa rever essas penas para que isso também possa ser uma forma de coibir, porque senão você vai também incentivar. A impunidade, ela cria uma forma de incentivar as ilicitudes. A gente está falando aqui, né, nessa questão do mercado do aborto, e a pesquisa do Ibope, ela traz um dado também interessante. Cerca de 50% dessas mulheres que praticam aborto, na verdade, elas o fazem com medicamentos. Medicamentos que são todos eles proibidos, né? Medicamentos que não são liberados, mas que estão aí, acessíveis, né? Não tem um tipo de controle. Você vai na página da internet, ontem mesmo. Outro dia. Você vai lá, como fazer um aborto. Página tranquila, né? Não é página pirata, não. Não é página, os proibidões, não. Página tranquila. Como fazer um aborto. No Google. Você procura, bota a palavra aborto e tá lá. Tomar o remédio X, depois botar sublingual, botar tantas pílulas, depois espera tanto isso, faz isso, faz aquilo outro, assim, de uma maneira muito tranquila. E são remédios que você não encontra na farmácia para vender, assim, não é legal, mas qualquer pessoa sabe e tem acesso a esses remédios. Liliane, você estava falando na questão das possibilidades, né? Quando a gente fala assim, como enfrentar esse tipo de situação. Uma delas é que essa mãe que não deseja ter a criança, ela possa doar a criança, ela vá até o final da gestação e possa doar a criança. Vocês que lidam com isso em diferentes situações, porque muitas vezes o grande problema dessa mãe é que ela não tem como bancar a gestação, o período de gravidez, né? Como é que ela tem que parar de trabalhar, às vezes, se ela não tem um emprego fixo, ela grávida não vai conseguir trabalhar. Existe algum tipo de suporte, de mecanismo, alguma política pública paralela que ajude essa mãe, que a gente pudesse dar a dica aqui para que
ela possa passar por esse período até poder entregar a criança para doação? Política pública, Celeste, a gente pode dizer o seguinte: se essa mãe tem um desejo, né, e aí, assim, é um número muito pequeno, porque elas nem têm o conhecimento que elas podem fazer essa trajetória. O judiciário, às vezes, né, assusta tanto, né, que elas acabam achando que estão cometendo um ilícito em querer entregar para adoção. Então, assim, o trabalho é de conscientização para que essa mulher, quando chega até nós, que ela possa entender que ela não precisa lançar mão do aborto para entregar a criança para adoção. Cuidar dessa criança. Isso. Uhum. Agora, eu acho que a maior, assim, no cotidiano do Conselho, que a maior dificuldade não é o gasto com o período de gravidez, são os vínculos que elas não querem criar. Porque se você vê o bebê mexer, se você acompanha, faz o pré-natal, você cria vínculo. E aí é difícil se desfazer. Uhum. Então, elas buscam a solução mais imediata, porque isso, né, as livra dessa relação afetiva que vai se estabelecendo com o período da gravidez. Então, o judiciário, né, a vara da infância, ela tem o hábito de quando tem indícios de que uma mãe quer entregar a criança para adoção, que ela tem acompanhamento da equipe técnica do judiciário, até para que ela possa, né, ir se ajustando nesse processo para saber mesmo se ela vai querer, no final da gravidez, encaminhar para adoção ou não. Muitos casos são revertidos, né? Uhum. Mas essas pessoas não chegam até nós com essa facilidade. Uhum. Eu acho que o desespero fala mais alto. O momento do aborto, em geral, na prática, a gente percebe que é o momento do desespero. Que ela se depara com uma gravidez e ela decide, com ou sem o consentimento do marido, que às vezes é uma mulher também sozinha, né? Que ela dirige a família sozinha. Então, ela vê que aquela criança vai desestruturar tudo aquilo que ela conseguiu com muito custo, né, por causa do trabalho, por causa de botar um para a escola, porque, em geral, pode ver que já tem filhos, né, a maioria. Então, o momento do aborto é o momento do desespero mesmo, é o momento de eu tenho que resolver. E como a nossa colega do Conselho Tutelar falou, se ela prolonga aquela gravidez, ela cria vínculos, as outras crianças também criam vínculo, a família cria vínculo. E não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa cultura de uma mãe, não é vista nem com bons olhos perante a nossa sociedade. Eu desconheço uma pessoa que fale assim, e fulana deu filho. Conheço. Mas não é falado de uma maneira bonita. Não é aceitável. Fulana deu filho. Não, engravidou e não quis, deu filho. Quer dizer, culturalmente, isso não é aceito. É um peso, né? A mais que fica e que a opção fica muito mais em eliminar essa vida. É como se a pessoa estivesse sendo marginalizada por estar dando aquela criança, né? Exatamente. E se vai ser visto pela sociedade como uma pessoa que não tem condições, má, ruim. Mas aliado a isso tudo que você está falando, eu também entendo que, dependendo da idade, né, dessas pessoas que estão praticando esses atos, há também aquela questão de que vai ocorrer uma mudança muito grande na vida da mulher, a questão de educar, a questão de estar no dia a dia ao lado, dá trabalho, mas é prazeroso, mas não querem esse compromisso. Então, não querem deixar a sua vida, que até então está numa zona de conforto, e agora vai ter uma mudança muito grande, né? Então, se pegarmos esses jovens que estão aí, não vão querer deixar de ir para o seu baile, não vão querer deixar de fazer as suas atividades, e isso vai acarretar ou no aborto, ou vai acarretar deixar com a avó, com a mãe, e por aí vai. E isso vai ser um laço que vai ter outras consequências, porque isso é um efeito dominó. E a prática de adoção, a gente percebe que na prática ela funciona muito mais quando alguém da própria família já diz naquele momento de desespero, alguém do círculo familiar dela diz que vai ficar com a criança. Então,
acontece isso com muito mais frequência, porque ela sabe que ela não está dando a criança dela para uma pessoa desconhecida e que de um jeito ou de outro ela vai estar perto, ela não jogou a criança e ninguém fala, ela é uma mãe má porque deu o filho. Então aquela criança cresce, a barriguinha cresce, 9 meses, aí é uma tia, uma sogra, uma irmã que não teve filho e aí mãe, avó. uma avó, entendeu? E esse ato se transveste de um ato de generosidade, que você deu o filho, você não teve condições de criar, mas é muito Talvez mais comum. não soe tanto como deu o filho, Sim. né? Alguém da família que está cuidando. Sim, chegou junto para ajudar. Mas eu acho que a gente tem que pensar em 2 momentos diferentes, porque se a gravidez a concepção de uma mulher adulta, você tem um perfil e você tem um tipo de pensamento. Sim. E se é de uma gravidez na adolescência, uma gravidez precoce, a gente tem uma outra questão que a gente tem que olhar com um olhar diferente. Perfeito. Eu concordo com você, concordo com você. Talvez por isso que a gente deva focar agora, a gente vai para o nosso intervalo e para o último bloco. Eu queria focar um pouquinho com vocês a questão do mercado mesmo, né? Desse mercado do aborto, que é um mercado que de uma forma dura, de uma forma também incentiva, viabiliza, não trabalha, não conscientiza. Se uma mãe que tem, de repente, uma vontade ou está numa situação dessa, já de extremo, se ela busca uma associação que orienta, um conselho tutelar, talvez ela dê uma mudada de rumo. Sim. Mas se ela vai diretamente para uma dessas agências de aborto, com certeza ela vai ser incentivada cada dia a abortar, né? Porque a coisa é direta, é simples. Vem, traz o dinheiro e eu te libero desse peso. em 2 horas e a isso gente está livre. prolifera, porque ela vai passar isso para a colega dela. Sim. Que propaganda a propaganda dela vai passar para uma outra que está na boca. mesma situação, isso vai se proliferando. Perfeito. Então a gente vai para o intervalo e a gente volta para falar um pouquinho dessa questão do mercado do aborto, porque tantas... Você falou, né? Alguns locais desses que têm uma frequência enorme. Por que que isso não é olhado pelo Estado? Por que que ninguém acha esses locais? Por que que alguém só acha ou só descobre quando acontece, por exemplo, um caso como aconteceu esse aqui do Rio de Janeiro, que uma pessoa morreu, aí foi, quer dizer, parece que não tinha jeito, né? Porque ficou tão escancarado que aí não dava para ninguém dizer que não ia correr atrás. Por quê? Que não há uma mobilização do Estado para se descobrir, acabar e reverter esse processo ou ter locais adequados para cuidar dessas mulheres. Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero mais.